O fato é, para que falar de virtudes nessa altura do campeonato, né? Nessas alturas do campeonato, onde parece que o mundo se resumiu a como fazer dinheiro mais rápido, como se tornar um advogado de sucesso em 3 meses, num ambiente onde a gente tem questionado tantas questões, né? De relacionamentos, de formas de trabalho, de parcerias, muita gente muito desencantada com muita coisa. E falar de virtude parece uma coisa romântica, mas o que eu quero nesses 3 dias que a gente vai estar aqui juntos é tirar o romantismo da importância das virtudes, né? Como vocês viram ali nos posts que eu fiz, esse é um aquecimento para a próxima turma do Faixa Preta, que começa agora em fevereiro, dia 19. E por mais que eu estude métodos, fases, como fazer isso, aquilo, uma planilha para ajudar aqui a colar, o que vai fazer a diferença real dentro do escritório de vocês é o comportamento. E o comportamento é comportamento humano, não tem sistema que se comporte, né? E virtude está intrinsecamente ligado a esse comportamento. E falar disso nessas alturas do campeonato, depois de uma pandemia ou durante ainda, enfim, uma pandemia, uma crise econômica que a gente sabe que existe, né? Uma série de inseguranças, porque a gente está aí, como eu coloquei ali no slide, né? Nem mundo VUCA é mais. Então, até, sei lá, 2018, fazia muito sentido a gente chamar o mundo que a gente vive de VUCA, que é esse acrônimo aí para essas 4 palavras, um mundo volátil, um mundo incerto, complexo e ambíguo. Agora, a gente está numa outra fase do mundo, uma fase acelerada que nos levou a um mundo bunny. E esse mundo bunny é o quê? Frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Então, como lidar, né, com todas as coisas, com todas as responsabilidades que a gente tem ao tocar o nosso escritório, que eu digo sempre para cliente, não me trate o seu escritório como uma bodeguinha. Não é a sua bodeguinha, é o seu escritório de advocacia. Ele precisa ter muita responsabilidade na condução de cliente, de equipe, de dinheiro, de marketing, tudo mais que faz parte do escritório. Então a gente está dentro desse universo aí muito incerto, que faz a gente deixar de ter algumas certezas, porque ele é incerto. Então, né? Desculpa aí a cacofonia das incertezas desse mundo incerto, né? E nós, humanos, precisamos de algumas certezas, a gente precisa de uma diretriz para seguir. Então, apesar desse mundo estar louco, apesar de estar tudo muito mudando com muita velocidade, a gente precisa de nortes. E nós somos muito responsáveis por dar esse norte. É o que o meu querido professor e mentor Peter Rea, vou falar dele daqui a pouco, chama de a ciência da cultura baseada no caráter, no engajamento e no desempenho, né? Então, que ciência é essa? Como que a gente constrói essa cultura baseada no caráter das pessoas? Máquina não tem caráter, né? Máquina é neutra. E aí uma coisa muito importante, apesar desse mundo louco, desse mundo incerto, desse mundo complexo, desse mundo frágil, ansioso, põe a bunny e VUCA tudo junto, as circunstâncias mudam, mas as convicções não. E o que eu quero chamar para vocês aqui nesses 3 dias é um lembrete às nossas convicções, um lembrete das nossas virtudes, que, segundo dizem os estudiosos aí, vem no nosso HD pessoal desde que a gente nasce, né? Ele vem, aí a gente vai sendo moldado pelo mundo, pelas influências, etc, etc. Então eu quero só que a gente se lembre dessas convicções
e que, apesar das circunstâncias, as convicções elas precisam estar muito firmes para nós. A nossa equipe vai precisar disso, o nosso cliente vai precisar disso. E como eu disse na chamada dessa série de lives, temos que transformar virtudes em negócios, sem romantismo, mas sem fake news também, né? Não adianta a gente fingir que a gente tem virtudes, porque a máscara cai muito rápido. Então, antes da gente pensar em como que eu posso lidar e tal, que copy eu posso fazer usando as palavras bonitas, não são palavras bonitas que fazem as relações durarem, e sim o caráter das pessoas e os comportamentos atrelados a esse caráter que vão formando essa cultura da nossa equipe, tá? Então, é para isso que eu escolhi esse tema para a gente tratar nesse aquecimento do faixa preta, porque sem isso eu não tenho execução bem feita. Não adianta um plano estratégico, não adianta eu ter várias metas, não adianta eu ter vários projetos, porque a gente tem que cuidar dessa base. E a base está nessas questões, né? E onde que entram as virtudes nos negócios? Então vamos lá. Eu tenho aí 3, 6, 7 virtudes, né, universais na China, na África, na Rússia, nos Estados Unidos. Essas virtudes elas são universais desde os... Quem viu isso pela primeira vez foi aquele povo grego inteligente lá, que criou uma série de questões que a gente traz até hoje, né, aqueles grandes filósofos, que identificaram que nós temos aí algumas virtudes que elas são primordiais e naturais do homem e das mulheres. Quando eu falo homem, eu estou falando do ser humano, né? Que é a confiança, a compaixão, a coragem, a justiça, a sabedoria, a temperança e a esperança, né? Então, onde que isso se cruza nos negócios? E tô vendo aqui os comentários de vocês, tá? Tô vendo Marcelo, querido amigo, Marco Choi, nosso sempre presidente da OAB do Amazonas, Elaine, tem uma galera aqui que eu tenho um apreço muito grande, eu fico muito feliz que tá aqui compartilhando esse tempo nosso juntos, né? Então, onde que conecta ou a gente consegue enxergar elo entre as virtudes e os negócios? Então, veja lá, a confiança. A confiança, quando eu tenho confiança na minha equipe, nos meus sócios, isso vai acelerar a tomada de decisões. Porque quando eu não tomo a decisão é porque eu não estou confiando. Eu não confio nas pessoas, eu não confio nas informações. Então, confiança é um dado básico. Ela vai economizar recursos e ela vai aumentar o engajamento. Não tem outro caminho. Ah, mas e se eu pagar as pessoas? Oh, por algum tempo, talvez. Mas eu estou falando de relações de longo prazo. Como disse o Choi, né? Estereótipos de sucesso que não são pautados em virtudes têm prazo de validade. E a gente não está aqui para ter uma carreira que dura 5 anos, 4 anos, 3 anos, 10 anos. Não, a advocacia é para durar a vida inteira. Então, que a gente se paute, faça isso ter raízes muito profundas, né? Para que a gente consiga ter relações de longo prazo. E a compaixão? A compaixão ela vai melhorar o serviço ao cliente e vai melhorar o trabalho de equipe. Quando eu tenho um olhar para esse cliente, um olhar para essa equipe, que eu entendo o outro, que eu tenho uma empatia com o outro. A gente vai falar disso, né? Nós vamos falar profundamente sobre cada um dos pontos, só quero passar rapidamente. A coragem, ela vai dirigir a inovação. Inovar, ou seja, fazer algo novo, que eu não estou acostumado, que eu estou criando agora, seja uma forma de atender o cliente, seja uma tecnologia, seja qualquer coisa que seja, precisa de coragem. Porque hoje eu ouvi de um cliente, a gente sempre quis fazer eventos, mas e se não vier ninguém? Opa, falta coragem, falta esse push de falar, vamos encarar, existe o risco, mas eu só vou saber se eu tenho condições de inovar
se eu tiver coragem. Senão eu fico em cima do muro. Senão eu não faço nada. Depois, a outra virtude, que é a justiça. E aqui eu não estou falando do sistema judiciário, eu não estou falando de leis, eu não estou falando disso. Eu estou falando de justiça num sentido virtuoso, né? A justiça, quando ela existe dentro de um escritório, no ambiente do escritório, aumenta o comprometimento. Porque eu sei que as regras são claras, que elas são cumpridas, que existe não o coleguismo no sentido de que, porque é meu amigo, eu vou aliviar aqui, e alguém que não é meu amigo, eu vou ser um pouco mais duro. Não. O ser justo não é nem ser bom, nem ser ruim. É ser justo. É fazer o combinado, é ser democrático, né? Independente de eu gostar ou não gostar das pessoas que estão ali comigo, não tem nada a ver com gostar, tem a ver com ser justo, de fazer o certo, né? Depois a sabedoria ela tem uma vinculação com a saúde dos negócios de uma maneira muito, muito direta, porque ela vai fazer com que eu reduza os riscos. Eu vou ter sabedoria para escolher meus caminhos. Eu vou puxar para mim essa responsabilidade. E quanto mais sábio eu for, ou seja, o que é o sábio, né? É aquele e que quando chega a hora dele tomar uma decisão, ou enfim, fazer algo importante, ele pesa. Ele olha, ele observa, ele tenta tomar a melhor decisão que ele puder, a melhor e sábia decisão que ele puder. Depois a temperança, né? Que é o equilíbrio. Quando eu tenho equilíbrio, quando eu tenho esse autocontrole, quando eu me conheço e eu não sou aquela pessoa explosiva, ou eu consigo administrar isso, é com a temperança que eu vou criar excelência de hábitos. Tem vários hábitos aí ligados ao nosso negócio jurídico. E por fim, esperança, porque essa é uma virtude, e isso não é uma coisa assim, a esperança é a última que morre. Não estou falando de frases prontas. Eu estou falando de um aspecto positivo no ser que leva a conhecimento e melhoria constante. Eu sempre tenho a esperança que eu posso saber mais, eu tenho a esperança que eu posso melhorar o processo, eu não desisto, eu persisto, e o que está por trás da persistência é a esperança. Porque se eu não tiver esperança, desisti, né? Me encostei aqui e deixa a vida levar. Então, essas 7 virtudes, elas são fundamentais para eu ter um escritório de advocacia em curva de ascendência e com raízes profundas, que eu não vou lidar com ele no curto prazo.